Esse é o quadro Léo Imamura Responde em tempos de distanciamento social e hoje falarei sobre a cultura do cancelamento dentro da perspectiva Kung Fu. Bem-vindo a mais esse encontro na vida Kung Fu. Antes de começar, quero falar com você que estamos lançando aqui no YouTube a nossa família Kung Fu Life, uma área reservada exclusiva para colaboradores, onde publicaremos vídeos especiais sobre os seguintes assuntos: a arte da guerra, desenvolvimento humano, inteligência estratégica, sentido amplo de Kung Fu e qualquer outro tema que você gostaria que nós explorássemos aqui. Quero falar também que não mudaremos nada em nossos conteúdos atuais e vamos continuar a produzir os mesmos vídeos que respondem perguntas de nossos inscritos. Esta nova área é para você que quer ser nosso colaborador e ajudar a gente a produzir todo mês conteúdos exclusivos com mais profundidade e extensão. Vídeos esses que vão impulsionar não só o seu desenvolvimento pessoal, mas principalmente o seu desenvolvimento humano, porque este é o fundamento da inteligência estratégica. Você terá também muitas vantagens em ser membro da nossa família Kung Fu Life. Para conhecer todos os detalhes, clique no link na descrição deste vídeo. A pergunta de hoje é de Rúbia Souza 84. Sicum, em primeiro lugar, quero expressar minha felicidade ao lhe assistir nos vídeos. Parabenizo o senhor e sua equipe pela qualidade do canal, desejando mais sucesso. Gostaria que o senhor abordasse o seguinte tema: como o Kung Fu pode nos fornecer diretrizes para vivermos na chamada cultura do cancelamento. Um grande abraço. Bom, Rúbia, primeiro saudações e inclusive quero que você mande lembrança para o seu mestre Júlio Camacho, que também está aqui nos apoiando sempre com inputs e com muita inteligência para que esse canal seja melhor. Quando falamos de cultura do cancelamento, termo esse, inclusive, que foi o mais procurado em 2019, foi considerado o tema do ano, eu gostaria de falar que essa cultura sempre existiu. Existe em todas as sociedades, existe em todas as comunidades. Agora, quando nós estamos falando, é óbvio, da cultura do cancelamento, estamos falando do termo que é hoje muito usado, uma atitude muito usada na internet, nas comunidades virtuais. E aqui, dentro da perspectiva Kung Fu, nós temos que analisar por dois ângulos: daquele que cancela e daquele que é cancelado. Em primeiro lugar, qual é a importância da cultura do cancelamento? A cultura do cancelamento é a capacidade que você tem de matar alguém. Hoje, qualquer pessoa tem condições de matar a outra, inclusive virtualmente. Então, quando nós estamos falando de morte, o que é interessante? Hoje, qualquer um pode matar e, ao mesmo tempo, qualquer um pode renascer, porque ele é virtual. Então, isso talvez seja a diferença entre a cultura do cancelamento, como entendemos hoje, dentro de um contexto virtual, e quando nós temos isso desde o passado, a partir de uma cultura de você poder impingir uma certa punição que poderia ser, inclusive, uma pena de morte. Ocorre que, no real, não é todo mundo que pode fazer isso e, no real, você morreu, você não renasce. Na cultura de cancelamento virtual, você hoje, qualquer um pode cancelar o outro e você pode, ao mesmo tempo, depois, quem foi cancelado pode ressurgir. Então agora eu quero falar sobre as consequências entre aquele que cancela
e aquele que é cancelado. Normalmente, quem é o cancelado? O cancelado é uma pessoa de grande influência, aquilo que normalmente chamamos de influencer, ou seja, uma pessoa que influencia os demais. Ocorre que essa pessoa tem grande poder de influência, portanto, mas que está passível o tempo todo de ser punida com um cancelamento. E esse cancelamento decorre de uma determinada comunidade dentro de uma determinada maneira de pensar, porque existem várias outras comunidades que podem, ao mesmo tempo que uma pode cancelar, a outra pode dar apoio para que essa pessoa possa continuar defendendo determinada posição. Então, o que é interessante é a capacidade que o cancelado tem que ter de ressurgir a partir de outras situações. Observe que aqui nós estamos falando de uma guerra virtual, que é uma coisa que acontece hoje com bastante frequência, tá? Por quê? Porque nós temos diferentes grupos onde, ao mesmo tempo que um grupo cancela, o outro grupo apoia. Então é muito interessante observar o jogo que é você está num lado, você está do outro, como que você organiza esse tipo de resistência para que você possa se ressurgir. Isso é do lado do cancelado. Quando nós falamos agora daquele que está cancelando, o cancelador, é muito importante a pessoa ter a responsabilidade de saber o que está fazendo. Porque como é virtual, as pessoas fazem isso de maneira muitas vezes irresponsável e faz de qualquer maneira. Então é importante você ver que motivo que está sendo dado, como que eu vou abordar isso e que sei qual é a sensibilidade, mesmo porque um cancelamento sem o devido embasamento traz muitas vezes consequências inócuas, ou seja, ninguém liga, ninguém te apoia e aí você vai ficar sozinho. Por isso que esse cancelamento ele tem que ser feito de maneira muito responsável. Você nem pode mais considerar um cancelamento. Você vai transformar isso dentro de um processo mais positivo, porque me parece que quando nós falamos de cultura do cancelamento, já existe aqui uma ideia por detrás que não é uma ideia positiva. Porque afinal de contas, quando vocês viram isso acontecendo com aquelas atrizes de Hollywood, quando elas fizeram aquele movimento Me Too em função de um determinado produtor que as assediava consistentemente de maneira sexual, então isso tudo é um processo muito delicado e foi feito com muita veemência, mas com muita responsabilidade. Então isso tudo é que nós podemos observar que até na cultura do cancelamento, quando usado de maneira responsável, ela pode denunciar situações dentro do mundo virtual que normalmente as pessoas não poderiam fazê-lo. Por isso que no começo da nossa fala, Rúbia, eu estava falando muito sobre essa questão do virtual, onde qualquer um pode cancelar. Porque dentro de uma sociedade real, muitas vezes, ainda que todas as nossas leis são válidas para qualquer cidadão, você sabe muito bem que há alguns que têm mais possibilidade de defesa do que outros. Agora, na internet, isso começa a ficar mais equilibrado. E então, entramos numa outra dimensão onde aquele que muitas vezes está sendo oprimido, ele tem condições de defesa. O grande problema é quando esse oprimido, ele entra no revanchismo, ele entra naquela ideia de atacar de volta, sem pensar muitas vezes que aquilo que ele está fazendo é uma defesa aos direitos dele e não um ataque a simplesmente uma posição diferente. E aí então nós temos o problema que eu havia falado anteriormente. Resumindo tudo, a cultura do cancelamento é outro recurso, um outro capítulo de relação humana que pode ser tanto positivo como negativo.
vai depender principalmente do seu nível de Kung Fu. Vai depender principalmente da sua capacidade de ver como que uma comunidade, como que um determinado meio pode se beneficiar a partir dessa atitude. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários e se inscreva em nosso canal. Quero agradecer aqui a Rúbia Souza 84 por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.